presentes, né, no nosso terceiro dia em comemoração ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, que ocorre em 17 de setembro, e estamos muito felizes em continuar nossa programação no dia de hoje com 4 convidados especiais do nosso grupo de voluntários da saúde que vão compartilhar o conhecimento. Então, eu passo agora a palavra para Renata, que vai ser a moderadora do dia de hoje. Renata Macedo. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Ethel. Boa noite a todos. Nós vamos dar início agora falando sobre o tema cirurgia segura, que vem sendo considerado um tema de prioridade em saúde pública. Os dados mundiais hoje apontam que 1 a cada 25 pessoas passa por algum tipo de cirurgia. Ao longo da história, a gente já vê grandes progressos na assistência cirúrgica e ainda inúmeros eventos. Para falar desse tema, nós temos a honra de convidar o Dr. Cláudio César Martins de Oliveira. O Dr. Cláudio César Martins, ele abre a noite quebrando paradigmas. A gente costuma repetir que há um pouco envolvimento do corpo médico nos processos de qualidade e segurança, e quebrando esse paradigma, o Dr. Cláudio tem grande experiência, tendo atuado em diferentes níveis hierárquicos e diferentes frentes de trabalho. Ele possui MBA em Gestão da Qualidade e Segurança, é pós-graduado em Direito Médico, é especialista em Lean. Atuou como avaliador nas metodologias ONA e Quimentum, atuou como consultor em segurança do paciente e hoje é diretor médico nacional de qualidade na Apvida. Antes de passar a palavra para o Dr. Cláudio, eu quero pedir a todos vocês que utilizem o chat para fazer as suas perguntas, para interagir conosco, e no final de todas as palestras a gente vai responder as perguntas de vocês. Eu te passo a palavra, Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Boa noite, Renata, boa noite a todos os presentes. Para mim é um prazer estar aqui com todos vocês, colaborando, compartilhando, né, algumas experiências, e assim a gente motivando outras pessoas a também tomarem as iniciativas, tá? Pode passar, por favor. Então, já deixo aqui meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma coisa que eu colocar, quiser uma explicação melhor, alguma coisa, é só seguir nas redes sociais. Então, tem LinkedIn, tem o Instagram, tem o e-mail, tá? Depois, provavelmente, essa apresentação fica disponível em alguma plataforma, mas fiquem à vontade para contactar, tá bem? Pode passar, por favor. Então, aqui eu começo, um grande motivador, né, e eu falo isso até de quando eu comecei sobre cirurgia segura, como começar do zero, né, cirurgia segura, como a Renata disse, é um problema mundial, né, até uma das metas internacionais de segurança, e aqui eu trago um artigo bem legal aqui do New York Times, que, para quem não conhece, o Neil Armstrong, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? E aí, para vocês entenderem um pouquinho disso, naquela época se planejou ir para a Lua e voltar com segurança. Teve alguns problemas, teve pane, teve incêndio, mas conseguiu voltar sem nenhum problema e voltou todo mundo bem. E aí, o próprio Neil Armstrong, recentemente, né, em 2019, precisou fazer uma cirurgia cardíaca, e nessa cirurgia cardíaca ele teve complicações relacionadas à infecção, e aí veio a óbito. E aí a pergunta que a gente faz, que deixa aqui, que é quanto que a gente planeja hoje uma assistência, ou quanto que a gente planeja uma cirurgia dentro de um hospital? Né? Então, como que a gente faz para planejar esse procedimento, para que mesmo ocorrendo intercorrências, a gente consiga estar preparado para que tudo isso venha a ser solucionado? E aí eu trago para vocês esse grande motivador aí para a gente estudar um pouquinho essa questão de planejamento da segurança cirúrgica. Pode passar, por favor. Então, complementando aquilo que a Renata trouxe, alguns resultados que quando motivou, né, quando a gente teve as discussões da Organização Mundial de Saúde para isso, de todas essas complicações cirúrgicas, esses resultados em cirurgia segura, mas o que eu faço em destaque aqui são os casos de que o procedimento cirúrgico levou a prejuízos, e ao menos da metade deles eram evitáveis. Então, quando a gente fala de um protocolo de cirurgia segura, a gente vai trabalhar muito essa questão de evitabilidade, né, de evitar com que esses eventos adversos que são evitáveis aconteçam nestes pacientes. E aqui é o grande foco da gente trabalhar isso. Então, quando a gente fala de uma coisa evitável, a gente remete muito a planejamento. Como que a gente está preparado para esse planejamento? Pode passar, por favor.
E aí eu trago aqui um outro ponto, né, da revista Harvard Business Review, que ela traz assim que a maioria dos médicos tem pouco ou nenhum treinamento em gestão. E aí, quando a gente fala de gestão, não é aquela gestão dele ser o coordenador, o gerente de um hospital. Está muito relacionado a ele ser gestor do cuidado, dele gerenciar como que tudo que está planejado está sendo realizado. É aquela questão de quando a gente fala que o médico planeja e realiza, mas hoje o que a gente vê dentro dos hospitais, principalmente aqueles que têm uma maturidade menor em segurança do paciente, a gente vê que o cuidado é assim, eu deixo chegar lá dentro do centro cirúrgico, o paciente cirúrgico lá, quando está na mesa, para começar a pensar ou começar a rever alguns pontos que está faltando, ou coisas que eu poderia ter feito, ou coisas que poderiam ter ajudado, ou buscado um apoio de uma área de apoio, para poder ter evitado. E aí deixo essa pergunta sobre a gestão do cuidado cirúrgico, né? Como gerenciar algo que nós não planejamos? Se hoje a gente chega numa cirurgia e acontece algum problema, alguma íris, alguma infecção, um problema de OPME, um problema de sangue, a primeira pergunta que a gente faz é como que nós nos planejamos para isso? Como que a equipe que está ali na ponta, como a equipe médica, a equipe de anestesia, a equipe do próprio centro cirúrgico se planejou para aquele momento? E aí, pode passar, por favor? A gente entra aqui nesses pontos. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela criou uma lista de verificação cirúrgica, fez um estudo de tudo o que mais acontecia ou o que mais deixava dano nos pacientes quando iam passar por um procedimento cirúrgico. E todos esses eventos, eles foram listados nessas listas de verificação da OMS, e aí a gente coloca aqui o que a gente deve verificar. Mas uma coisa que eu trago aí para a gente refletir bastante na implantação de um protocolo de cirurgia segura é que muitas das vezes ele está relacionado ao preenchimento de um quadro na sala, ou ao preenchimento de um papel antes da cirurgia, ou no recebimento do paciente lá na sala cirúrgica a gente fazer o time-out. Mas a reflexão que eu trago aqui é que isso é muito mais amplo, né? Quando a gente chega lá na ponta para identificar um problema relacionado à cirurgia segura, a gente vê que as bases para esse paciente chegar ali, elas não estão escritas, não estão estruturadas, não estão num mapeamento de processos ou de riscos. E aí a gente acaba vendo que tudo isso poderia ter sido evitado se desde a chegada desse paciente, desde o planejamento cirúrgico, lá do diagnóstico, a gente conseguisse já trabalhar com essa parte da segurança. E aí eu sempre falo que esses 3 momentos do checklist de cirurgia segura, que a gente sempre traz, que a comunicação é a base de toda a segurança. Então, se os setores que o paciente vai passar, os setores de apoio, tem uma boa comunicação, a gente vai chegar nesse final, que é o checklist, já com tudo bem feito, com tudo bem acordado. A gente também vai trabalhar muito nesses momentos de reduzir os eventos que são evitáveis. A gente sabe quais são esses possíveis eventos evitáveis e nós precisamos ter bases, ter pilares para que esses eventos não aconteçam. E aí também a gente fala de uma redundância assertiva de informações. Quem aí já trabalhou um pouco com a implantação de cirurgia segura sabe que alguns itens se repetem. Mas por que esses itens se repetem? Para a gente entender que quanto mais eu reforçar isso, mais eu vou evitar. Ou que aqueles itens que se repetem, eles têm uma grande chance ou de causar um dano grave ou uma lesão permanente no paciente, ou que a gente entende que isso é uma situação catastrófica se acontecer. Tá bem? Então, aqui mostrando para vocês um pouco do cirurgia segura. Então, quando a gente tem lá esses 3 momentos, que é o antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala, são momentos da gente rever se tudo que precisava ser feito, se tudo que foi planejado já está realizado. E aí eu segui para a etapa seguinte. Então, quando a gente vai chegar numa indução anestésica, a gente faz todas essas etapas para que a gente, quando induzir o paciente na anestesia, a gente tenha que os eventos evitáveis já tenham sido tratados ou já está em planejamento, já está sendo executado para aquilo. Tá bem? Assim se repete nos outros temas. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trouxe uma situação que eu sempre falo, que é o cirurgia segura fora do centro cirúrgico. Que muitas das vezes a gente vai falar sobre cirurgia segura e fala assim, é o gestor do centro cirúrgico, é o enfermeiro coordenador do centro cirúrgico que tem que cuidar da cirurgia segura, é o cirurgião, o anestesista, mas aí a gente expande tudo isso. Os meus colegas médicos, a gente sempre discute, e a gente vê sempre que quando a gente vai solicitar alguma coisa, vai planejar, a gente sempre pergunta, mas na instituição, como que eu faço isso? Como que eu solicito um sangue nessa instituição?
como que eu faço uma solicitação de OPME? E muitas das vezes essas regras não são claras. E aí chega lá na ponta, o paciente na cirurgia, doutor, não tem sangue. Mas por que não tem sangue? Não, foi solicitado, não, faltou um termo, faltou isso, faltou aquilo. E aí eu sempre mostro essa figura que eu falo assim, quando a gente fala de uma indução anestésica, olha quantos temas a gente tem relacionados, ou tantos processos, quantos protocolos estão atrelados a uma segurança anestésica. Então, a gente fala de como é feita a programação cirúrgica, como eu faço esse momento do termo de consentimento, qual momento eu marco a lateralidade. Tudo isso é para ser feito fora do centro cirúrgico. É para o paciente chegar pronto para fazer a sua cirurgia. E muitas das vezes as instituições gastam energia lá dentro do centro cirúrgico. E aí entra aquela frase assim, o centro cirúrgico é a barreira da cirurgia segura, não pode deixar entrar paciente que está sem um termo, não pode deixar entrar paciente sem lateralidade. Mas muitas das vezes o problema não é esta barreira. O problema é que todo o caminho para se chegar ali não está descrito. Todo esse caminho não foi feito, não foi planejado. E aí é essa visão que eu trago para a nossa discussão, que muitas das vezes a gente tem que planejar todas essas etapas antes do paciente chegar. Então, quando a gente fala de checagem de carrinho, a gente fala de conferência de monitor, será que o monitor está certo? Quem que conferiu? Será que tem uma rotina de verificação desses monitores? Como que está a questão da avaliação pré-anestésica? Existe um momento definido para se fazer essa avaliação pré-anestésica? Como ela deve ser feita? Onde ela deve ser registrada? Para que a gente consiga chegar lá e ver tudo isso acontecendo. Então, a gente também fala um pouquinho de riscos, né? Risco de via aérea difícil, risco de sangramento, que é um tema muito importante. Então, quando a gente vai falar de hemocomponente lá no centro cirúrgico, a gente chega e fala assim, o paciente não tem sangue. Aí o anestesista, não tem sangue, vamos cancelar a cirurgia, vamos... E aí a gente começa uma discussão, qual que é o fluxo do sangue dentro do hospital? Da onde que parte essa solicitação de sangue? Quem deve fazer? Quem é o responsável? Quem tem essa responsabilidade? Quem é que confere se isso já está feito? Tem banco de sangue, tem agente transfusional. Então, muitas das vezes, a gente acaba não tendo êxito, né? Chega naquela rotina que fala assim, o checklist de cirurgia segura é mais um papel, é mais um atraso de cirurgia, eu não vou conseguir fazer as volumes cirúrgicos, porque agora tem checklist. E muitas das vezes, a gente reforça com as equipes, o que falta é todo o extra-centro cirúrgico, é o que está fora do centro cirúrgico que a gente precisa se desenvolver. E eu sempre brinco que aquilo que está fora é aquilo que a gente vai interagir pessoas. E para interagir essas pessoas, a gente vai precisar mesmo de bastante discussão, de entendimento, de entender a realidade do outro. Né? Dentro do centro cirúrgico ali é fácil a gente falar assim, tem que fazer isso, a unidade de internação não me mandou o paciente, a UTI, a emergência não me mandou o paciente. Mas muitas das vezes a gente pergunta, como que o paciente deveria chegar? Isso foi dito ao setor que está enviando esse paciente? Foi dito à equipe médica como esse paciente deve chegar? Qual é o modelo padrão de paciente chegando no centro cirúrgico? E aí, quando a gente faz essa reflexão, as equipes ficam assim, não, mas espera aí, o checklist de cirurgia segura não é meu, não é do centro cirúrgico? E a gente começa a falar, será que ele é só do centro cirúrgico? Será que eu não vou depender de uma interação com todas as equipes, com todo mundo, com controle de infecções, para falar um pouco do antibiótico? Será que o médico sabe? Já foi passado para ele esse antibiótico? Será que toda a equipe sabe qual é o antibiótico? Será que eu tenho um manual de antibiótico profilaxia cirúrgica dentro dessa unidade? Então, esse olhar amplo, a gente acaba não focando dentro das instituições. E aí a gente vai entrando naquilo que as instituições, acho que todos os colegas que estão aí na sala já viveram, que é aquela implantação que a gente fala, mais um papel, mais um checklist, mais uma barreira. E aí a gente sempre trabalha o quê? Que o problema não é o papel, o problema é o que está antes, tá bom? E isso se repete para qualquer etapa, tanto antes da indução anestésica, quanto a etapa de incisão cirúrgica, quanto a etapa de retirada ali do paciente da sala. Pode passar, por favor? Então, aí eu trago para vocês assim, como que a gente dá esse primeiro passo para trabalhar essa cirurgia segura, né? Então, é importante que a gente defina também as rotinas de fora do centro cirúrgico. Toda a equipe que for implantar esse protocolo, a gente tem que trabalhar com parcerias, buscar essas parcerias dentro da instituição. A gente precisa criar processo com todas as áreas. Então, o centro cirúrgico, ele recebe apoio de todo mundo dentro do hospital. A gente brinca que é o coração do hospital, porque ele recebe de todo mundo. Para funcionar uma cirurgia, eu vou depender de CME, de higienização, de engenharia clínica, vou depender de RPA, vou depender de internação. Então, a gente precisa criar o processo destas áreas para que a gente consiga ter esse envolvimento com o centro cirúrgico.
A gente deve sempre ouvir os feedbacks de cada participante, de cada equipe dessa, e perguntar, será que todas as regras estão definidas? Será que se a gente perguntar assim, como que é um paciente padrão dessa instituição? Será que a gente tem isso definido dentro da instituição? A gente sempre deve buscar incentivar um sistema de notificação de eventos, porque se eu tenho tudo definido, e aí aconteceu algum evento, como que nós vamos juntos resolver esse problema? Né? Como que a gente vai criar essas melhorias baseado nessas análises? E empoderar cada participante da sua responsabilidade. O corpo clínico, olha, já tem um processo definido. O que está faltando para a gente aderir? Já tem um processo definido de hemocomponente. O que falta para a gente executar isso? E trazer sempre um olhar de resultados. Como que está o resultado do nosso centro cirúrgico, né,